Olá, nós somos os alunos do Guararapes, estamos cursando o primeiro ano do ensino médio e hoje iremos falar um pouco sobre o livro O que faz o Brasil, Brasil. Eu vou começar falando sobre o capítulo 7, o modo de navegação social, a malandragem e o jeitinho. Os brasileiros vivem uma dualidade entre a desordem carnavalesca, que permite o excesso, e a ordem, que exige a obediência estrita às leis. Essa dualidade se reflete na relação com as leis universais, onde há uma oscilação entre o indivíduo, sujeito das leis universais, e a pessoa, sujeito das relações sociais informais. Essa oscilação cria um sistema social dividido. A malandragem e o jeitinho brasileiro são formas de resolver problemas sem seguir as leis de forma 100% corretas, o que faz com que as leis pareçam menos importantes. Um exemplo disso são as placas de proibição e regras, que muitas vezes tentamos dar um jeito para não precisar segui-las à risca, encontrando sempre uma alternativa, fazendo assim uma mediação entre a lei, a situação e o contexto, quebrando as regras de forma sutil. Em outros países, como os Estados Unidos, França e Inglaterra, as leis são seguidas à risca ou não existem. Os cidadãos obedecem às regras sem questionamento. As leis instituídas não são para exploração ou submissão do cidadão, e sim para um bom funcionamento da sociedade, o que gera confiança para as leis serem cumpridas. Não havendo privilégios baseados na posição social, a justiça é baseada no certo e no errado, sem concessões, o que no Brasil não é comum. No Brasil, as leis são vistas como uma imposição, que tira o prazer e gera desconfiança, baseada no não pode, que submete o cidadão ao Estado de forma constante. Diante disso, os brasileiros arrumam brechas, jeitinhos e arranjos informais para lidar com o sistema, sendo modos de relacionar o impessoal com o pessoal que permitem a resolução de problemas pessoais dentro do contexto pessoal da lei. Esse processo muitas vezes envolve situações onde o cidadão se depara com servidores públicos, que mantêm uma hierarquia, criando um drama em 3 atos, que envolve a chegada da pessoa, a interação com a autoridade e a resolução do problema por meio de arranjos pacíficos. Essa prática gera então uma complexidade nas relações sociais. Uma das regras do jeitinho é evitar o uso de um argumento autoritário, que pode resultar na resistência do funcionário. Por outro lado, temos o sabe com quem está falando, que é um ato de força que vai estabelecer a hierarquia entre as partes, o que pode resultar em impasses. Ambos os métodos, o jeitinho e o sabe com quem está falando, representam dois extremos na resolução de problemas. Enquanto o jeitinho busca uma harmonização de interesses, o sabe com quem está falando reafirma a autoridade. Essas abordagens refletem a complexidade das relações sociais no Brasil. Dando continuidade à malandragem, o jeitinho, primeiramente, o que é esse malandro? O que ele é? O malandro ele é um profissional do jeitinho. O jeitinho é o jeito de sobreviver a situações difíceis no nosso dia a dia. E essa malandragem é um talento pessoal do brasileiro como indivíduo. As leis, elas esboçam o uso dos contos do vigário, né? Tirar partido de certas situações usando o argumento de que a lei vale para todos nós. O autor ele dá o exemplo da venda do bilhete de loteria premiado. Então é assim, o malandro ele vai querer vender o bilhete premiado pelo quádruplo do preço dele, né? E ele arma uma situação onde ele vai ser a vítima, mas na verdade quem está sendo a vítima vai ser o comprador, porque ele vai ser roubado, né? Só que o malandro ele precisa fazer isso para sobreviver, para ganhar esse dinheiro, entende? O oposto social do malandro. Do lado dele, a gente tem uma figura construída chamada despachante. O que ele consegue? Ele consegue qualquer tipo de documento que pode dar confusão. Então, o despachante, ele é tipo um mediador entre a lei e a pessoa. Então, não tem no Brasil quem não conheça a malandragem, o jeitinho. Nós devemos entender que a malandragem, o jeitinho, não é só uma coisa desonesta, não é sempre mentira, não é sempre sobre querer dar um golpe nas pessoas, por dizer assim.
é uma possibilidade de proceder socialmente e conciliar ordens absurdas. Entende? É um jeito de você conseguir sobreviver numa sociedade. Um jeito de você conseguir as coisas que você precisa. Dito isso, o malandro, ele pode estar em qualquer lugar. Ele pode agir como malandro em qualquer lugar. Mas tem um lugar que é a área onde é muito privilegiada, por dizer assim, na parte da malandragem, que é a área da sensualidade e da sedução. Porque a gente pode ser malandro e seduzir qualquer pessoa. A sedução, por assim dizer, já é uma malandragem, né? A gente usa do desejo, do prazer da pessoa para conseguir o que nós queremos. A gente pode ser como podemos ser renunciadores e beatos, ou a gente pode ser caxias e autoritários. Quando você é um renunciador, é um beato, você quer estar fora desse mundo. Quando a gente tem da religião e a gente pretende fundar um jeito de uma existência paralela, a gente também pode ser malandro e jeitoso. O autor cita Pedro Malas Artes como um dos maiores de todos os malandros de todos, porque ele tem essa capacidade, né, de conseguir burlar as leis com jeito de passar a perna, né, por assim dizer. Também gosto de deixar claro queria citar a personagem Chicó do filme do livro Alto da Compadecida, que também é um dos maiores malandros de todos. Dito tudo isso, a pergunta final é: qual que é o valor social da malandragem? É sobreviver num sistema onde a casa nem sempre fala com a rua, quando a gente tenta ser algo possível de ser. Essa malandragem e esse jeitinho promovem um jeito melhor de lidar com as coisas. Meu nome completo é Roberto Augusto da Mata. Tímido e calado, reprimido por alto projeto de perfeição e santidade. Cheguei até mesmo a pensar em ser padre. Esse plano durou até nossa saída de Juiz de Fora para São João, Nepomuceno, onde conheci o esporte, os bares da primavera, os amigos do peito e as primeiras namoradas. Nasci, porém, em Niterói, em 1936, onde moro até hoje. Pensando que Niterói é uma cidade especial que confere a alguns dos seus moradores esse mistério de uma associação periférica com o Rio de Janeiro dos grandes acontecimentos, mas que situa todos numa espécie meia distância crítica de tudo, essa é uma posição antropológica por excelência que supõe. Em Niterói enterrei meu coração, e o renovei quando conheci minha mulher, Celeste, numa tarde bonita de vestibular, num pátio sombreado da então Faculdade Fluminense de Filosofia, onde ambos cursamos um bacharelato de História. Em Niterói também fiz minha casa, nasceram meus filhos e foi onde me descobri professor pesquisador. É nessa base que saio todos os anos para lecionar em outros cargos do Brasil e do exterior. Queria ser pintor, desenhista e depois escritor, aprendendo seriamente sobre as ciências sociais. Descobri que seria possível conciliar o desejo de inventar com um comentário realístico e inteligente das motivações e relações humanas. Fiquei interessado em antropologia cultural ou social, porque estava sempre fascinado com a semelhança e diferença entre homens e sociedade. Sempre li entre fascinado e respeitoso os clássicos do pensamento sociológico francês, alemão e inglês. No início dos anos 60, já iniciando meus primeiros passos como profissional de antropologia, tive 2 encontros importantes. Um deles com a América do Norte, via a Universidade de Harvard, o outro com antropologia social na sua prática de campo por meio dos índios gaviões de Apinaé do Brasil Central. Por meio dessa associação, realizei pesquisas acadêmicas e teóricas, imaginando por um momento o futuro trancado na ciência e no saber. Mas a distância do Brasil que a experiência norte-americana me conduziu fez-me um observador crítico da sociedade brasileira e seus costumes, iniciando-me como pesquisador e comentador de minha própria sociedade. Roberto da Mata, Niterói, Jardim Ubar, agosto de 1984. Os caminhos para Deus. Os brasileiros marcam certos espaços ou referências especiais, como a casa onde a gente mora sozinho ou com a família, a rua onde a gente trabalha e ganha a luta pela vida. Enfim, todos esses espaços são o nosso mundo real. Quando queremos fugir disso, vamos para uma espécie de portal do outro mundo, como o cemitério, igrejas, sinagogas e etc. Estes representam os lugares que vamos parar algum dia, onde todos vão e ninguém retorna. Esse outro mundo é habitado por
mortos, fantasmas, santos, Deus. Quando estamos na nossa casa, apenas falamos, mas quando estamos em alguma dessas fronteiras, nós utilizamos um tipo de linguagem diferente, a súplica. Então, ao invés de mandar, a gente pede. Existem formas de nos comunicarmos com Deus, a coletiva e a individual. Podemos nos comunicar de maneira coletiva através do canto, com outras pessoas, como num coral, que é levado para o céu pela harmonia das vozes que suplicam. Na igreja, o canto também é uma súplica. Tudo que mora lá em cima, como Deus, anjos e santos, são superiores a quem mora aqui na terra, pois estamos abaixo deles. Associamos que o baixo é a terra em que vivemos, onde a gente sofre, trabalha e morre. O autor não cita isso, mas é legal falarmos que o inferno está abaixo da terra, onde não há nenhuma felicidade. Aqui na terra ainda há felicidade, mas no inferno não, pois está abaixo de tudo e de todos. A reza, a religião e o canto religioso são formas de ligar o aqui e o agora com o além e o infinito. A reza e formas de comunicações sobrenaturais são superiores às outras porque têm atos maiores. Vou falar sobre a forma individual de chegar até Deus. O individualismo é apenas rezar, por exemplo, se deitar na cama e começar a orar para Deus. Mas acredita-se que tudo que é individual, sozinho e solitário, é mais fraco do que se fosse coletivo ou feito como um grande ato, como eu mencionei. Além de acreditar que quanto maior o nosso ato, mais nossa súplica será escutada, também acreditamos que Deus reconhece o nosso esforço e nos escuta quando o pedido é feito com formalidade e com educação. Mas a questão é, por que falar com Deus? Com certeza temos várias respostas que foram se criando ao longo do tempo, mas uma delas é a necessidade de comunhão, a necessidade de paz que a gente precisa dentro da gente como um todo. Deus e a religião, no geral, também pode ser um meio de explicação para coisas que a gente não entende, como o tempo, a eternidade e tudo que nós perdemos e que não tem explicação. A religião também pode explicar a diferença entre o céu e a terra. Aos olhos de Deus, todos são iguais, e por isso a pessoa fraca pode se sentir mais completa e menos pior em relação a si mesma. A religião pode oferecer respostas, mesmo que não certas, sobre a vida, coisas que a filosofia e a ciência não podem explicar. A palavra religião vem do latim, que significa uma aliança, um pacto ou um contrato, e uma selação que pode ser um jeito de ordenar o mundo, simplificando a existência do que é oculto e do que é complexo, do que é eterno, do que é a perda, o desaparecimento, a doença, o tempo no geral, que são mistérios constantes na existência humana e que a gente sentirá vazio sem entender. Religião aqui no Brasil é algo bem amplo, pois há várias religiões e nenhuma delas é proibida. Mesmo participando de uma mesma religião, as pessoas podem ter pensamentos e opiniões diferentes sobre determinados assuntos, e isso não é um problema. O milagre para nós é aquilo que desejamos. Às vezes é um momento difícil e simplesmente falamos: cara, só um milagre agora que resolveria. Virou algo rotineiro essa busca por milagres. Em vez de opormos as religiões ao oficial das eruditas, é melhor entendermos como elas são complementares. A oficial contém tudo que podemos legalizar, atuando por fora, enquanto a popular ela vai conter as formas que lidam com as emoções em estado vivo, atuando por dentro. Na religião oficial, salientamos uma comunicação limpa. Trata-se de uma comunicação educada e disciplinada. E esta e a ideia do milagre, para nós brasileiros, é o modo legítimo de se chegar a Deus. Então, temos várias formas de se comportar e de festejar uma data pública, como o Ano Novo. Os católicos romanos vão à Missa do Galo, dia 31, enquanto outros vão para a praia vestidos de branco, para ver os fogos, por exemplo. Desse modo, não há exclusividades. A linguagem religiosa no Brasil é, portanto, uma linguagem que busca o meio caminho, o de relaxa, vai dar tudo certo. Em todos os lugares tem coisas boas, e não há maldade. Somos um povo que acredita profundamente no outro mundo. E nesse mundo é onde tudo pode fazer sentido. A ausência de sofrimento
reconheceria todos como pessoas. Ao mesmo tempo, as leis universais, que consistem em quem dá, recebe, e quem faz algum mal, recebe esse mal de volta. Todos teriam um valor, porque agora o valor está na fé e na sinceridade, e não nas impessoalidades humanas. Palavras finais. Ao longo deste livro, demonstramos que a sociedade brasileira não pode ser entendida ou classificada de modo unitário. Não temos apenas uma base de uma causa ou apenas um princípio social. A sociedade é marcada pela diversidade, tanto econômica quanto religiosa. Há uma lógica que se chama relacional nos brasileiros, que no mundo econômico, a economia estatizada combina com as iniciativas privadas, que na religião há a mistura de catolicismo e religiões afropopulares. Mas por que isso é assim? Por que a sociedade é moderna e ao mesmo tempo ela é tradicional? Por que nós somos uma pessoa em casa, outra na rua e ainda outra num outro mundo? São muitas perguntas e a sociedade brasileira continua misteriosamente nos impressionando a cada dia. É interessante como os seus espaços internos são divididos tão bem organizados e nós nunca melhoramos. É interessante como a ganância brasileira passa por cima e sempre se dá bem. Por que, apesar de tudo isso, as coisas não dão certo? É permitido que se discutam algumas questões para uma resposta sugestiva a essa pergunta. Como, por exemplo, argumentar que nada pode dar certo se a crítica social e política é sempre incompleta, pois só leva em consideração um dado da questão. Podemos chegar a uma conclusão razoável, somando a linguagem da casa e da família, e com ela, o idioma dos valores religiosos. E, por causa disso, é que vai determinar grande parte do comportamento profundo do nosso povo. Do porquê que nós somos assim, porquê que nós agimos assim.